galera, tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão, tenho 31 anos e sou católica. Este canal aqui é dedicado a falar de Deus de forma direta ou indireta, para mostrar que Deus é maravilhoso, nos ajuda a sermos pessoas melhores, a viver melhor nessa terra e de que Ele não é aquilo que muita gente fala, né? Vamos desmistificando aqui sobre as coisas de Deus, né? E no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo sobre crises vocacionais, né? Que eu acho que é um dos assuntos que mais, entre aspas, me persegue na minha vida, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Até porque eu lembrei desse vídeo porque eu recebi um convite super especial de algumas amigas minhas para dar um testemunho e dar uma palestra sobre o quê? Vocação, que eu acho que é o que as pessoas sempre lembram de mim. Falou em vocação, lembra de mim. Pelo menos as mais próximas. Então, por isso também que a gente vai gravar este vídeo hoje. Mas antes de nós irmos, né, para esse react aí, eu vou pedir para que você dê o seu joinha, porque o seu joinha é muito importante para nós e é a melhor contribuição que você dá para o canal. Se você já é inscrito aqui, muito obrigada por acompanhar os vídeos e sempre interagir conosco, isso ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui, espero que você goste de todos os conteúdos. E eu peço sempre para que você se inscreva no canal e também interaja curtindo, compartilhando e comentando. Se você quiser comentar, fique à vontade, nós não censuramos ninguém, mas o que eu peço sempre é que você tenha muito amor, misericórdia e compaixão com quem for comentar aqui. E você não concordar muito ou você não gostar de nada do que a pessoa falar, então sempre tenha esses pilares aí para você comentar, tá? Não vamos deixar isso daqui virar uma guerra, não. Combinado? Vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo. Não sei nem o que vai dar daqui, vamos ver. Fala galera, tudo bom? Só pra lembrar que eu tinha 25 anos nessa época. Tô com 31 agora, uma cara de novinha, né? Casar ou ficar solteira? Ser freira ou virar missionária? Olha, eu vou pra comunidade. Não, acho que eu vou ficar na paróquia mesmo. Não, acho que eu vou ser freira. Quem nunca passou por isso, hein? As famosas crises vocacionais. Cara, se você nunca passou por isso, parabéns, porque eu sou uma das pessoas que tem crise vocacional de mês em mês. Para algumas pessoas, só de ouvir falar a palavra vocação, a mente já entra em parafuso, o ser treme todo. Eu não sei o que é pior. São as crises existenciais ou são as crises vocacionais? Gente, pior que quando desde sempre, acho que desde que eu sou pequena, eu tinha exatamente isso que eu falei aqui, né? Que essa pessoa falou. Eu não sabia se eu ia casar, se eu ia ficar solteira, se eu ia ser freira, se eu ia ser missionária, se eu ia ficar pra titia, eu não sabia, né? Óbvio, a gente nunca sabe, mas eu sempre tinha dúvida, porque uma época eu queria, outra época eu não queria. Foi por isso que eu fiz 2 vocacionais. Fiz o vocacional das Irmãs Paulinas, né? Que foi pra ser freira, e também anos depois fiz para ser missionária da Canção Nova, né? Fiquei uns 2 anos aí nos encontros vocacionais. E só então eu entendi o que Deus queria de mim, ou seja, passou muitos anos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu perguntei sobre vocação e essas coisas, eu tinha uns 11, 12 anos, né? Então eu era muito novinha e sempre fui meio confusa, né? Vamos dar continuidade aqui. Lembrando que é uma escolha forever. Você escolheu ela. É um caminho que você vai seguir até encontrar Jesus. Só um adendo aqui. Nessa época eu acreditava muito que a vocação que a gente segue vai ser forever, né? Mas é o que eu falei também em outras vezes, né? Deus tem vários caminhos para nós, né? Por exemplo, Santa Rita de Cássia, ela viveu 2 vocações. Então, digamos que a vocação de matrimônio dela não durou a vida toda, durou até o momento que Deus permitiu, né? Porque depois ela teve uma vocação religiosa. Então, assim, eu sempre achei que a vocação ia ser forever, né? Então, se eu for escolher ser missionária, vai ser para sempre. Mas tem muitos missionários que vivem durante um período, como eu já falei aqui nesse vídeo, né? Então, existem as coisas que são para sempre, sim, que vão nos guiar até a eternidade. Mas para outras pessoas o caminho vai ser diferente. Por que eu tô falando isso? Porque é sempre importante a gente ter isso em mente para a gente não acabar julgando as outras pessoas sobre isso, de ser para sempre ou não ser. Porque quando a gente muda o caminho,
por exemplo, ou de uma vocação, ou de um ministério, ou de uma pastoral, as pessoas tendem a julgar, falando que a gente não viveu bem, não soube discernir bem, mas para aquela época foi necessário, né? Então vamos continuar. Primeiro a gente tem que entender que se decidir por uma vocação não vai acontecer de um dia para o outro, não vai vir no momento de oração, naquele momento extraordinário, com uma voz de Deus falando, filho, Eu quero que você seja padre. Eu quero que você seja consagrado àquela comunidade. infelizmente, Gente, acho que não era só nessa época, né? Os jovens naquela época tinham muito essa mania, né? Ai, vou orar e Deus vai me revelar assim em segundos, né? Pode ser que ele revele, mas pode ser que isso vai demorar. Por exemplo, eu demorei anos, né? Eu me converti em 2010, que eu tive realmente noção do que era vocação. E aí, só em 2017, que eu tive a certeza da minha vocação, que seria matrimonial. Ou até um pouco antes, por conta da canção nova, né? Do vocacional aí. A gente às vezes acha que tá num momento lá de missa, de cura e libertação, ou que tá num momento de oração, e que alguém vai tocar em você, e é exatamente isso, né? Porque eu falei isso porque na época acontecia. Seja se você estivesse orando para namorar com alguém, ou de vocação, ou de trabalho, a gente sempre espera que Deus dê no nosso colo. Mas Deus vai dando detalhes. Isso eu aprendi muito na Canção Nova. Deus fala muito na nossa história. Por exemplo, quando eu era nova, eu ficava numa mesinha minha, vermelha, colocava uma revista na minha frente e ficava fazendo exatamente como eu estou fazendo aqui, né? Isso também me ajudou muito depois a entender que a minha vocação profissional, né, também estava dentro da comunicação, porque eu já quis ser arqueóloga, pessoa, né? E aí eu entendi que na comunicação Deus queria que eu fosse instrumento, que era uma vontade de Deus eu ser marqueteira, publicitária, né, e marketing digital também. Então eu entendi também a minha vocação profissional, né? aquelas pessoas que querem ser religioso, querem ser missionário, porque pensa que não precisa trabalhar, não precisa estudar, né? Que vai ser bem diferente do que acontece aqui, tipo, aqui fora. Só que isso acontece em outro país, né? Aqui não acontece. Cara, essas vocações, todas elas, trabalham e estudam muito. Aliás, preguiça e comodismo não cabe dentro de qualquer vocação que seja. Você tem que ralar muito, e não é pouco, é muito. Ou ainda tem aquelas pessoas que menosprezam algumas vocações. Por exemplo, a vocação leiga. Quantas pessoas não olham pra você, serve numa paróquia, diz, Olha, Deus tem algo muito grande pra você. e aí você já entende que é pra você virar missionário, ou que é pra você virar freira. A pessoa era doidinha nessa época. Meu Deus do céu. Gente, isso é muito real, tá? Esses dois pontos aí. O primeiro ponto de que os jovens... Tô falando na minha época, eu não sei como estão os jovens agora, porque agora eu tenho mais contato com gente mais velha, por conta da pastoral que eu estou, né? Mas na época, os jovens tinham muito essa questão, eu vou ser missionário, eu vou ficar o tempo todo orando, eu só vou orar, só vou ler a Bíblia, né? Mas não, quando você é um missionário, você também tem a questão de auxiliar na limpeza da casa comunitária, tem a questão de ler, de estudar, porque se você é um missionário, você tem que ralar para entender da Igreja Católica, para você não escandalizar e não falar nenhuma merda, né? Mas os leigos, que era um preconceito que eu tinha, porque eu só achava que Deus achava lindo, maravilhoso ser padre, ser freira e no máximo ser missionário leigo, né? E que a parte de vivência de paróquia não era real, não era boa, era ruim, né? Até o dia que Deus me deu um puxão de orelha no meu encontro vocacional, e aí eu acordei pra vida, tanto que hoje eu tenho maior orgulho de servir na minha paróquia. Eu era o tipo de pessoa que amava a missão, eu vivia em missão da renovação, era para ir para Campinas, ir para Guarujá, e bater na porta dos outros, eu ia, gostava muito. E hoje, vivendo a minha vocação, essa sede de ser missionária, ela foi, não modificada, mas foi melhorada, tem agora uma maturidade nisso, né? Eu sou missionária dentro da minha paróquia, eu sou missionária dentro do meu trabalho, eu sou missionária dentro da minha família também, né? Porque hoje eu formei uma família, sou casada, né? Então, hoje eu já não entendo mais a questão de ser leigo como uma vocação, assim, secundária, sabe? Por que eu tinha essa noção? Porque desde a época da escola, todo mundo olhava e falava, nossa, você é tão diferente. Nossa, você é tão diferente. Aí eu entrei na igreja e falei, o ser diferente, o
o trabalho mais bonito perante Deus é ser freira e padre. E não é, gente. Todas as vocações são muito bonitas. Eu lembro que tinha pessoas que elas batiam na tecla que eu tinha cara de freira. E as pessoas vinham com a seguinte frase: você tem que ser freira. Você tem cara de freira. Gente, se um dia alguém te falar isso, você deixa entrar e sair pelo ouvido. Você não tem que nada, porque nem Deus fala que você tem que. Deus não te obriga, não. É livre arbítrio. Por que eu falo isso? Esse vídeo aqui, uma vez, uma menina me chamou no Instagram, nem sei se ela ainda tá por aqui no YouTube, e ela falou que ela tinha crises vocacionais e que as pessoas falavam isso pra ela, que ela tinha cara de freira, que ela tinha que ser freira, mas ela falava, eu não sinto isso no meu coração. E eu falei pra ela, se você não sente, não vá, não faça o que os outros querem. Porque se você for na onda dos outros, meu filho, aí sua vida vai virar um inferno, né? É algo que na nossa visão é esplêndido, e realmente é esplêndido, mas nós acabamos menosprezando o sacramento do matrimônio, que também é esplêndido. Ou seja, nós gritamos pro mundo valorizar a família, Valorizar o casamento, valorizar o matrimônio. mas nós estamos fugindo de viver isso. Ai, Ju, então por que você tá falando isso? Porque, como eu já disse, vi muita gente falando isso e agindo assim, inclusive eu. Momento de confissão. Inclusive eu já fiz muito isso. Eu sempre valorizei muito todas as outras vocações. E eu achava que ser leiga e casar não era algo tão grande assim aos olhos de Deus. Que pra me entregar a Deus, pra ser feliz com Deus, eu só seria dentro de uma comunidade, só sendo freira. Eu acabava menosprezando essas outras vocações. Até que o quê? Até que Deus foi lá e quebrou minhas pernas. Graças a ele, né? Ainda bem, glória a Deus, Senhor. Se você sente saudade desses trechos que eu deixava rapidinho, o pessoal falava tanto desses trechos, deixa aqui nos comentários ou me manda no Instagram. Bom, vocês viram aí que eu falei, né, que eu tinha mesmo essa questão. Inclusive, em questão do celibato, né, porque eu já tinha feito, com 12 anos de idade, meu voto de castidade, né, e nem era por nada, é porque eu achava muito bonita as freiras, e aí eu cheguei na minha mãe e perguntei, mãe, eu posso ter ela? Aí eu falei pra ela, né, das freiras, ela falou, filha, você pode fazer o voto até o casamento, né, que é muito bonito e tal. Aí ela falou, mas pensa bem, né, e tal. E aí eu fiz com 12 anos, quando me converti, né, me converti assim, voltei para os braços de Deus, né, igual o filho pródigo. Aí eu firmei ainda mais essa questão. Então eu sempre admirei muito o celibato. Até porque eu tinha uma visão um pouco errada da vida sexual. E aí eu fui aprendendo nesse período o quão belo é a vida sexual, né? Hoje eu sou casada, gente. Né? E nessa época eu já tava, há 6 anos atrás, eu já tinha aprendido, né, a valorizar o matrimônio. Que eu acho que, principalmente hoje em dia, ele tem sido muito menosprezado, né? E pouco valorizado, né? Quantas pessoas a gente não viu aí que se separaram também, né? Então, assim, a vocação matrimonial é muito importante, que nós formamos uma família, né? Nós geramos pessoas para o mundo. Olha a responsabilidade, né? Então vamos à primeira. Sem desespero e sem pressa para querer descobrir qual é a sua vocação. 2. Precisa ter intimidade com Deus. Ser amigo de Deus. Então, oração, cara. Tem que orar muito. Quer saber como? Mas nesse vídeo aqui você assiste lá o vídeo de oração que eu fiz há um tempinho atrás. Eu vou deixar aqui embaixo e aqui no vídeo pra você assistir. 3. Nessa intimidade com Deus, você precisa ver o que ele tem movido no seu coração. O que tem vindo no seu coração em relação a esse assunto. Vocação realmente específica. 4. Ver os sinais de Deus. Observar os fatos, as pessoas, a sua história. Muito importante isso. Falando em história, você precisa conhecer a sua história. E quando eu digo conhecer a sua história, tudo bem, você sabe qual é a sua história. Mas é lembrar de detalhes que você às vezes faz questão de não lembrar, porque exatamente aí Deus quer falar com você. Você precisa se conhecer, porque dentro da sua história tá toda a ação de Deus. E ele se revela muito na nossa história. Muito mesmo, cara. Aliás, muitos santos falam em nós investirmos no autoconhecimento. O 5, questione-se sobre a sua vocação. Perguntas do tipo: como eu posso viver o amor de Deus? Como eu posso ser filha de Deus? Como eu posso ser cristã? Como eu posso viver o amor? Qual vocação se encaixa dentro da minha vida, na maneira como eu posso servir a Deus, conhecer e viver também e buscar a minha salvação, viver toda a santidade? Faça perguntas baseadas naquela vocação fundamental que eu disse lá no começo. 6. Pensa nos frutos da sua decisão. Tipo, a decisão que você quer tomar gera paz e serenidade no seu coração? Se ela não gerar, é bom você voltar os passos para você saber se realmente é o certo.
7. Busque ajuda de um diretor espiritual, do seu confessor, de um formador, porque sozinhos nós muitas vezes não conseguimos discernir, a gente pode acabar se confundindo muito mais. E aí aqui eu indico para você procurar um encontro vocacional de alguma comunidade, de alguma congregação dentro da sua diocese, porque, cara, esses encontros, eles são muito reveladores, muito bons, porque as comunidades, elas nos direcionam muito, elas vão tirando toda a nossa cegueira, a nossa surdez, e a gente consegue ouvir a voz de Deus. É algo muito profundo, além de nos ajudar também na nossa cura e a nos tornarmos pessoas e cristãos muito melhores. Gente, essas dicas aí sigam, porque eu segui e deu super certo. Como eu falei, né, fiz 2 vocacionais e agora eu sou casada, então eu realmente encontrei minha vocação. Mas eu acho que de todas elas, além da oração, né, óbvio que para você ouvir, tem 2 pontos aqui, que eu já falei no começo desse vídeo. Detalhe na sua história, coisas que parecem muito bobas. Quando eu era pequena, eu brincava que eu ia ser empresária, que eu tinha um carrão, entendeu? E só depois de um tempo, eu entendi que aquilo já era um sonho de Deus para que eu tivesse a minha empresa. Hoje eu vivo apenas na minha empresa e eu demorei muito tempo para conseguir isso. Talvez se eu tivesse maturidade, tivesse noção disso, eu não teria sofrido tanto em alguns lugares em que eu trabalhei. E se você nunca fez vocacional, encontro vocacional, seja você da idade que for, faça o encontro vocacional, gente. Ele é realmente muito importante. Eu lembro que eu saí do meu primeiro vocacional e do segundo, então mais ainda, falando que eu acredito que todo cristão católico deveria fazer um encontro vocacional para que ele não se perdesse. Talvez muitas vocações não seriam perdidas, muitas pessoas sairiam menos confusas se fizessem verdadeiramente um encontro vocacional, né? Mesmo que assim, nem tenho vontade de ser padre ou freira, mas ir para poder se conhecer, para poder se curar, porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Se prender aos outros e nem pensar que é uma obrigação você seguir esse caminho, porque senão Deus vai ficar bravo com você. Já vi muita gente pensar isso e eu já pensei também. 9. Não escolha a vocação mais fácil e nem aquela que não vai ter cruz, mas aquela que se encaixa com a sua vida, que se encaixa com tudo aquilo que você refletiu. Última dica número 10. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de dar o passo só porque você está com medo de errar. Porque sim, nós temos medo de errar na vontade de Deus. Muitas vezes, quando eu tive as crises vocacionais, o que vinha mais no meu coração era: Senhor, eu tenho medo de errar nessa vontade. E isso me paralisava muito em tomar muitas decisões. Tome a decisão. Se você errar, Deus vai te conduzir, Deus vai te mostrar o que Ele realmente quer pra você. Ah, Ju, mas como que eu vou ter certeza? Olha, nessa vida nós só temos certeza da morte realmente. Você só vai ter certeza daquilo que você realmente quer quando as dúvidas vierem. Então, se as dúvidas vieram, graças a Deus, porque elas vão te ajudar a refletir, a perguntar e com base nisso você vai encontrar as respostas. Então não fique achando que dúvidas, incertezas são ruins. São ruins se você olhar pra elas com essa mentalidade, mas elas não são ruins. A partir daí, a partir da reflexão em cima das suas dúvidas e incertezas, você vai ter certeza daquilo que você quer. Lembra sempre, reflexão e perguntas feitas sempre com o auxílio do Espírito Santo. Eu finalizo esse último... Esses últimos pontos aí são bem importantes, né? Às vezes você pode entrar numa vocação e achar que ela é obrigatória. Diferente do matrimônio, né, gente? Porque você não vai casar e tipo, não quero mais viver o matrimônio. Não, a não ser que você seja viúvo ou aconteceu algo muito grave que você precisa, inclusive, pedir anulação. É outros 500, né? Porque matrimônio é uma aliança para sempre, tá? Essa questão de vocação pro matrimônio, a gente tem que ter essa cabeça. As demais também são para sempre, mas, por exemplo, um padre, ele pode ter, depois de um tempo, falar, já não me sinto mais dentro dessa vocação, vou casar. Já teve padres que tem, além do sacramento, né, da ordem, tem também o sacramento do matrimônio, né, e pode, não tem problema, né, mas o do matrimônio não tem como você ter a não ser os homens, né, que tem o diaconato, mas enfim. Do matrimônio a gente tem que ter muita seriedade quando a gente for se decidir, tá? Mas não é nada obrigatório. Porque eu senti que Deus quer que eu seja freira. Tá, mas você fez todos esses passos, você se sente bem, você se sente em paz, né? Porque eu achava que era uma obrigação eu virar freira. Era uma obrigação eu ser missionária. E quando eu fui pro vocacional da Canção Nova, eu comecei a ver, não que ser missionária é fácil, tá, gente? Eu tô falando a minha visão. Eu ia conseguir viver melhor
a parte de ser missionária. Eu já estava dentro daquela situação, né? Eu talvez teria dificuldade de lidar com as pessoas, mas o que mais me doía pensar era casar, cuidar de casa. Era uma dor muito profunda. Eu vivia algumas experiências com Deus que eu falava, eu nunca vou dar conta. Eu achava que eu não ia dar conta de ser esposa, mãe, enfim. E hoje é onde eu mais sou curada. Então a sua vocação também te ajuda a ser curada. Se converter, a sua vocação vai te levar para a santidade. E aí a gente vai para um ponto sobre medo, que independente de vocação ou não, a gente sente muito medo. Medo em dar o passo, medo às vezes de trocar de emprego, medo às vezes de fazer algo que é muito extraordinário, medo de errar. E é o que Deus sempre nos orienta, que nós vamos errar, mas não é a questão de errar que você tem que se ligar. É na questão de quantas vezes eu me levantei, né? Por exemplo, quantas vezes a gente precisa ir numa confissão e falar, olha, padre, eu pequei assim, assim, assim. E ele não vai lá e não dá absolvição? Se você se arrepende, é isso que importa. Não importa quantos pecados você cometeu, mas quantas vezes você foi pro confessionário, pediu perdão e falou, não, agora eu vou me levantar, vou tentar fazer diferente. Porque errar, gente... Assim, de verdade, eu acho que não é só a certeza da morte, mas a gente também tem a certeza que a gente vai errar sempre na nossa vida, né? E dentro do meu trabalho eu aprendo muito isso, né? Vai ser sempre, a gente sempre vai ter um erro, principalmente para alguém a gente sempre vai errar, né? Alguma coisa nunca vai estar perfeita, porque perfeito é só Deus. O que a gente tem que fazer é buscar o nosso melhor. Eu fiz todo o passo a passo, eu consegui entrar dentro de uma conclusão, então eu vou... E se der errado, Ju? Se der errado, você muda o caminho. A vida é assim, né? Então, essa Juliana que falou aqui, ela nem imaginaria que o que ela estava falando ia ser muito real depois de um tempo, né? Eu tenho muito problema com erro. Eu não gosto de errar. Eu me cobro muito. Então, é algo que eu aprendo hoje. Errar é humano, né? Persistir no erro, como falam, é burrice? Mas às vezes a gente persiste, gente. E tá tudo bem, a gente busca sempre melhorar. E é feliz quem realiza a sua vocação. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e que você tenha... Bom, gente, se você quiser assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar na tela final aqui, tá bom? Para que você possa assistir, principalmente se você tem crises vocacionais, para você assistir ele certinho. Eu só peguei alguns trechos aqui. Então, eu acho que não tinha como eu encerrar esse vídeo da melhor forma, né? É feliz quem encontra a sua vocação. Eu demorei muito tempo e quando eu recebi o convite, né, dessas minhas amigas para falar de vocação, eu pensei exatamente isso. Não é que eu não era feliz, eu era feliz, mas existiam muitas dúvidas, muitas confusões, muitas incertezas, muitos medos, né? Então, a minha felicidade naquele momento não era completa. Hoje eu sou casada, como eu falei, tenho minha casa, né, minha família, tenho 2 dogs. Mas, assim, apesar de tudo, porque casamento não é fácil, e qualquer dia desse eu posso gravar um vídeo falando só da vocação matrimonial, não é fácil, não é um conto de fadas mesmo, mas já falei isso lá no meu Instagram, não é nem romantizar e nem aterrorizar, né? Viver a realidade. Não é fácil, mas de verdade eu aprendi a ser muito feliz como eu nunca imaginei que eu seria. Essa Juliana aqui desse vídeo, ela não imaginava o rumo que a vida dela ia tomar depois que ela descobrisse realmente a vocação dela, né? Tudo que eu falei aqui é real, eu ainda concordo com tudo que eu falei, tirando a parte para sempre, mas ela não imaginava o que realmente seria essa felicidade, né? O quanto é feliz realmente quem encontra a sua vocação. Então eu espero de todo o coração que você encontre a sua vocação, né? Que você encontre o caminho que Deus tem para você, seja na questão de vocação de vida, na vocação de missão, na vocação de trabalho, que os jovens normalmente têm muita dúvida, né? Apesar de hoje muitos quererem ser youtuber, mas que Deus possa jogar a luz do Espírito Santo, né? Para que você saiba qual caminho você vai seguir. Então, hoje eu vou encerrar esse vídeo de uma forma diferente. Vamos pedir para esta senhora que está aqui do meu lado, Nossa Senhora, para que ela possa interceder pela sua vocação de missão, de vida, de trabalho e qualquer outro tipo de confusão e incerteza que você tenha no seu coração, né? Então eu peço por você, peço por mim também, todos os medos e incertezas que ainda pairam sobre o meu coração, sim, apesar de eu ter encontrado a minha missão, né, e a minha vocação.
Então, Ave Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza. E se você tem dúvidas da sua vocação, deixa aqui nos comentários, compartilha a sua experiência. Quer ver outros vídeos, outros reacts, deixa aqui nos comentários. Ou faça sugestões de temas que estamos aceitando. Combinado? Não esquece, botãozinho do curtir, inscrição e sininho para você não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui